Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 11. Vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Hoje é Dia dos Pais, né? Então quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes. Isso inclui você, viu, Gessé? Amém? Eu sou um privilegiado, tenho porção dobrada na minha vida no quesito paternidade. Eu tenho meu pai, Anésio, que mora em Cocalzinho, e tenho meu padrasto, Isaac, que é um pai para mim também, que mora aqui em Anápolis, e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Graças a Deus. Amém? Achou sua Bíblia aí? Achou aí o texto, Mateus 11? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de louvar e entoar cânticos a Ti. Nós cremos sim no poder da Tua palavra. Nós cremos que nessa noite haverá salvação. Nós cremos na cura pelo poder da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós nessa noite, por isso que o Senhor nos trouxe aqui. Então tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Continua a obra que o Senhor começou. Que os nossos corações estejam receptivos ao que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. E que nós possamos voltar para as nossas casas, tendo a certeza que em Ti nós encontramos descanso, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Não sei se você está ligado no culto, mas um dos cânticos que nós cantamos no início, na harpa cristã, o última estrofe diz assim: se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. Agora há pouco nós cantamos que quando mais eu corro, mais cansado eu fico. Eu confesso que eu relutei bastante sobre o tema pelo qual eu pregaria nessa noite. Comecei a negociar com Deus sobre o que eu ia falar e eu fui convencido pelo Espírito Santo que essa era a mensagem que o Senhor tinha para nós nessa noite. Nós vivemos em tempo onde muita gente, quase todo mundo, vive cansado. Se nós pudéssemos usar aquele recurso lá do Facebook que pergunta como você está se sentindo, muita gente colocaria lá, se sentindo cansado. A palavra de Deus diz que, em 1 João, que jovens eu vos escolhi porque sois fortes, mas até os jovens fortes andam cansados. É muita correria. Tem gente cansado de fazer muita coisa. Tem gente cansado de fazer uma coisa só. Tem gente cansada de não fazer nada. E tem muito, então, de fato, o cansaço, o estresse tem tomado conta da vida das pessoas. E nessa noite eu gostaria de refletir com você sobre isso. Muita gente se cansa porque se dedica à vida profissional, à vida acadêmica, querendo alcançar um certo conforto, querendo alcançar sucesso. E ela se gasta naquela tentativa e depois, no futuro, ela gasta aquilo que ela conquistou na tentativa de recuperar o tempo, recuperar as forças, recuperar o ânimo. Não sei se você sabe, mas o segundo motivo que mais mata a gente no Brasil é o infarto agudo miocárdio. E ele é comum para pessoas que vivem em ambientes estressantes, que não têm uma alimentação saudável, que não praticam exercícios. E quem vive nesse corre, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, nós precisamos lutar contra o cansaço. E quando eu falo nós, eu me incluo totalmente. Nós precisamos vencer isso. Porque, em muitos casos,
Tem pessoas que têm se esgotado de uma tal forma que elas têm desistido do ministério, desistido da família, desistido da profissão e desistido até da própria vida. Se no Brasil, o que mais mata jovens no Brasil é a violência, os jovens de 16 a 17 anos morrem 10 por dia no Brasil. Misericórdia. E às vezes a gente pensa que é muito longe, né? Fala, sei lá, no Rio de Janeiro. Recentemente eu vi uma pesquisa e eu comecei, e tinha como você pesquisar a taxa de mortalidade por violência por cidade. E eu descobri que Anápolis, em percentual, está mais perigoso do que São Paulo, que o Rio de Janeiro, e que muitas outras cidades que a gente pensa aí que são muito violentas. Isso requer uma atenção especial nossa. Uma atenção especial quanto às nossas orações. E se no Brasil esse é o alarme entre os jovens, no Japão, o que mais mata jovens até os 18 anos de idade é o suicídio. Nós estamos nos aproximando do dia em que mais morrem jovens por suicídio no Japão. No dia 1º de setembro é o dia que mais suicidam jovens no Japão. Por que dia 1º de setembro? Porque é o dia da volta às aulas. Muitos entregam os pontos e acabam tirando a própria vida. Eu falo de uma média de 131 jovens que tiram a própria vida. Não no mês, não no ano, mas num dia. Nas bibliotecas no Japão, as placas lá, elas fazem um programa falando assim, antes de tirar a própria vida, converse, entre em contato. São jovens que se cansaram e apelaram para tirar a própria vida. Talvez você vai dizer, Eberson, mas lá no Japão, eles não têm Deus, eles não têm ligação com o Evangelho, e de fato você está certo. Numa reportagem à rede BBC, um psicólogo japonês chamado Atura Nishida fala assim, no Japão não tem religião, então para eles o suicídio é um escape. Mas no Brasil tem, não tem? Mas infelizmente, no Brasil também está acontecendo isso. Recentemente eu comecei a me relacionar com uma pessoa que há pouco tempo perdeu o seu filho de 20 anos por suicídio. Alguém da igreja, alguém que conhecia a palavra. Um jovem exemplar, um jovem que perdeu por cansaço e procurou descanso da forma errada. Isso tem que ser um alarme, isso tem que nos incomodar, isso tem que nos fazer dobrar os nossos joelhos, isso tem que chamar a nossa atenção. E é por isso que eu estou falando sobre isso nessa noite. Se você for procurar um médico para falar de cansaço, ele vai falar, pratica exercício, cuida da alimentação, vai falar algumas coisas relacionadas à sua saúde. Mas eu não sou médico, eu sou pastor. E nessa noite eu quero falar para você o que a Bíblia nos ensina no combate ao cansaço. Como nós vamos vencer o cansaço através da palavra de Deus, através daquilo que Jesus nos ensinou. Você está preparado, amém? Vamos lá? Talvez você ache exagero, mas o cansaço, a exaustão podem determinar, por exemplo, o fim de um relacionamento. O marido trabalha tanto que não tem tempo para a esposa, que não tem tempo para os filhos, e às vezes trabalha até sem necessidade, às vezes porque quer ter algo a mais, quer ter um conforto a mais, e ele até consegue esse conforto, mas não consegue nem desfrutar desse conforto. E quando ele está em casa, então, ele fica, como diz o termo, apenas de corpo presente. Você já viu aquele filme Clique, do Adam Sandler lá? Ele tem um botãozinho de avançar, que quando ele avança, ele fica quase que em estado vegetativo, né? As coisas ficam acontecendo ao redor dele, mas ele está apenas de corpo presente. Quantas vezes a gente não ouve o marido ou a esposa falar, olha lá,
Está só de corpo presente, não está percebendo nada que está acontecendo. E isso pode determinar o fim de um relacionamento de anos. Os pais ausentes, as mães ausentes, tudo isso por causa do cansaço, da sobrecarga. Amizades também podem acabar por causa disso. Quem aqui não tem um amigo que sumiu? Está estudando igual um louco, está trabalhando demais, faz tempo que você não tem nem notícia dele. E o nosso relacionamento com Deus também pode ser afetado pelo cansaço, meu irmão. Você já experimentou ler a Bíblia e orar cansado? É por isso que eu prefiro, né, fazer o meu devocional logo na hora que eu acordo, para me garantir, sabe? Porque senão a gente chega à noite, né, aí você começa lá, né? Vinde a mim, todos... Vinde a mim, todos... E não vai, não vira. Você não consegue absorver aquilo que às vezes é muito simples, por causa do cansaço. E orar de joelho, então, misericórdia. Senhor meu Deus, opa, amém, vou dormir. Misericórdia, irmão. Deus não quer isso de nós, não. Deus quer o melhor. Deus quer que a gente esteja, inclusive, descansado para falar com Ele, para Ele falar conosco, amém? Eu pego muito no pé do jovem na escola dominical, lembrando lá de Romanos 12:2, que o sacrifício é vivo. Então, tem que descansar em casa, né? Aproveitar o domingo, para chegar aqui à noite e apresentar um sacrifício vivo. Acordado. Porque senão eu não estou dando o meu melhor. Está certo que um dia ou outro não vai dar, né, irmão? Mas nós temos que nos esforçar para apresentar. E se eu vou apresentar, quer dizer que eu preparo antes. E eu vou preparar em casa para apresentar aqui na igreja, amém? Estão entendendo? Então, meu querido, o cansaço pode prejudicar todos os nossos relacionamentos com Deus. Todos os nossos relacionamentos, inclusive com Deus. Então a gente precisa dar um jeito nisso, amém? Nós não podemos parar de, agora então eu vou parar de trabalhar, porque eu não posso ficar cansado, né? Não, não é assim. Então eu vou parar de estudar, né? Não dá nada. Não é assim também. Nós precisamos fazer aquilo que é essencial, mas buscar renovar as nossas forças em Deus. Nós não podemos, né, desistir. Então como é que a gente vai fazer? Então Jesus vai nos dizer. Primeiro ele diz, vinde a mim. Ou venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Se você já foi ou vai na academia, sabe que cada um tem um limite. O meu limite é diferente do seu, e assim sucessivamente. Então, se no primeiro dia eu chegar na academia e colocar 100 quilos no supino, vai subir esse supino, irmão? Não vai. Porque está muito além do meu limite. Preciso de muita coisa para chegar lá nos 100 quilos. E a musculatura não vai estar preparada para isso. Então, o que vai acontecer se eu me aventurar? Eu vou me machucar. Eu vou me lesionar. Jesus, no versículo que nós acabamos de ler aqui, em Mateus 11:28, ele está nos oferecendo um remédio, caso a gente passe dos limites. Caso nós excedamos os limites do corpo e da mente. Ele pode nos aliviar. Ele pode nos curar. O pastor Neil Barreto gosta de dizer que o cansaço é um ladrão de possibilidades. Aqui em Mateus 11:28, Jesus está devolvendo essas possibilidades, amém? Então ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados ou sobrecarregados. Por que Jesus nos diz, vinde a mim? Porque tem gente que está indo a muita coisa, tem gente que está indo a muitos lugares, tentando encontrar descanso, e pode até encontrar um descanso momentâneo, um descanso passageiro, porque na outra semana está tudo cansado de novo, mas um descanso verdadeiro, um descanso para a alma, é só Jesus que pode nos dar.
Você pode encontrar descanso nas férias, irmão. Um dia as férias acabam. Então nós precisamos ir até Jesus. E o que significa ir até Jesus? Significa, é muito mais do que eu simplesmente levantar minha mão para aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ir até Jesus é muito mais do que ir à igreja todos os domingos. Ir até Jesus é muito mais do que dizer que eu sou crente há tantos anos. Ir até Jesus é ser cristão de verdade. É entregar a minha vida para aquele que se entregou por mim. Para aquele que viveu, morreu e ressuscitou por mim. Tá entendendo, irmão? Isso aí até Jesus. Então, entregar a vida a Cristo é então estar nele e ele em nós. Lembra Jesus orando lá no Getsemane, João 17? Pai, para que eles estejam em nós. Assim como o Senhor e eu somos um, que juntos, eu, o Senhor e eles possamos também sermos um. Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que Ele quer que nós estejamos nele, muito além dessas 4 paredes. Ele quer que nós estejamos com Ele muito além do nosso cartão de membro. Ele quer que nós sejamos identificados pela glória dele refletida em nós, meu irmão. Isso é ir até Jesus. Tem um poema muito bonito que se chama Pegadas na Areia. Você já viu? Tem um poema bonito, romântico, né? Que um dia diz que a pessoa estava caminhando com Jesus na areia, né? E de repente, em algum momento, só viu uma pegada. Porque Jesus estava carregando alguém no colo. É bonito isso, não é, irmão? É maravilhoso. Mas eu acredito que Deus tem um tempo para todas as coisas. Eu até acredito que no início da caminhada Deus vai nos carregar no colo. Mas vai chegar um tempo que a gente vai precisar andar com as próprias pernas, irmãos. Vai chegar um tempo que nós vamos precisar amadurecer. E Deus está esperando esse momento para muitos. Deus quer que todos nós alcancemos a maturidade, é o que diz a carta aos Efésios, capítulo 4. Então vai chegar um momento que Deus não vai nos carregar no colo. Vai acontecer o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então vai chegar um momento que o que vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer de sobrenatural, não é a mão de Deus operando de uma forma milagrosa e invisível, mas a mão de Deus atuando, operando através de você, meu irmão. Isso é estar em Deus e Ele em nós. Então, quando digo que nós precisamos ir a Ele, em termos práticos, eu estou sim falando de oração. Eu estou sim falando de diálogo. Lembre bem, diálogo, não é monólogo. É eu falando com Ele, Ele falando comigo, amém? Então, quando Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, o apóstolo Paulo vai concordar com isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz, não inquieteis com coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam conhecidas a Deus através das orações e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Em outras palavras, Deus está falando assim, está pesado, eu quero te dar força para carregar, eu quero aliviar a sua carga, mas aí a gente pede ajuda para todo mundo, mas se esquece do nosso Pai Celestial. A gente desabafa lá no Facebook, faz textão, e não desabafa aos pés do Senhor Jesus, que é quem pode realmente aliviar a nossa carga. Então, meu irmão, está cansado, está querendo desistir,
Jesus está te dizendo hoje, vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. E depois de Jesus dizer, vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, ele nos dá um próximo passo. Ele diz, tomem sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela canga, né, que prende bois, um ou outro, na carroça. Então, Jesus está nos propondo isso. E o que Jesus está nos propondo através disso? Ele está nos propondo um relacionamento. Ele fala assim, ó, venha até mim, mas não venha só simplesmente de vez em quando, não. Venha até mim, mas para se relacionar comigo. Venha até mim para que nós tenhamos uma relação contínua. Desde o início, Deus mostra que quer se relacionar com o homem. Essa semana o Jessé lembrou na escola dominical uma frase do pastor Luciano Subirá, que diz que Deus não deu descanso para Adão, não deu nem lua de mel para Adão, de tanto que eles se relacionavam no início. E Deus de fato quer relacionar conosco em todos os momentos da vida. E Ele diz, tomem sobre vós o meu jugo. E quando a maneira de explicar isso me faz lembrar dos tempos de faculdade. Eu lembro que acabou as férias, a gente voltou a estudar, e eu voltei para as aulas com uma aliança de compromisso, aquela prateada, né, que os casal de namorado alguns usam. Eu lembro que eu cheguei com essa aliança de compromisso na faculdade e alguém virou para mim e falou assim, Eberson, e essa algema aí? Eu falei, algema? Eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Ele falou, não, aí ó, aliança. Na hora, irmãos, eu pensei assim, mas que algema mais boa, né? Rapaz. Tão boa que depois ela mudou de cor, depois ela mudou de mão, ela está aqui hoje, ó. Glória a Deus. E tem muita gente querendo uma algema dessa, tem muita gente tirando a vida, porque não conseguiu uma algema dessa. E Jesus está nos propondo aliança, fala assim, e aí, quer se relacionar comigo? Quer ser minha propriedade de verdade? Eu vou te dar o direito de escolha, quer se relacionar comigo? O pastor Hernandes Dias Lopes gosta de dizer que a escravidão de Cristo nos liberta. Que quanto mais presos nós estamos em Jesus, mais livre nós estamos do pecado, mais longe nós estamos do inferno. Glória a Deus por isso. E aí, irmão, está querendo se prender a Jesus, amém? Amém? Aleluia! Deus tem uma aliança para você nessa noite. Ele diz, tomem sobre vós o meu jugo. Venha ser um comigo. Venha se relacionar comigo. E tomar do jugo só acontece depois que eu vou a Ele. Primeiro, eu atendo o primeiro chamado, vinde a mim. E depois que eu vou a Ele, eu atendo ao segundo chamado. Tomar sobre vós o meu jugo. E é bom lembrar que relacionamentos, né, tem direitos e deveres. Tem muita gente que quer se relacionar com Jesus, mas só quer saber dos direitos, né? Só quer saber das promessas. Não quer lembrar dos deveres. Não quer lembrar daquilo que compete a nós como noiva de Jesus Cristo, como corpo de Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso. A relação com Jesus não pode ser de qualquer maneira. Nós estamos nos relacionando com o Rei dos Reis, meu irmão. Então nós precisamos ter todo o zelo que o Rei dos Reis merece. Nós precisamos demonstrar todo o amor que o Pai da eternidade merece. Que o nosso amor merece. E quando nós falamos de relacionamento, nós lembramos sim de amor. E quem ama, renuncia, não é mesmo? E essa é uma palavrinha difícil, né? Dolorida. Porque quem ama, renuncia. Quem é casado sabe exatamente o que eu estou falando. E Jesus renunciou à própria vida. Jesus renunciou ao trono por amor a mim e a você.
O escritor Philip Yancey, no livro O Jesus que eu nunca conheci, ele gosta de dizer que, ele diz que Deus se renunciou tanto, ele se diminuiu tanto, que ele foi caber dentro de um óvulo. Imagine Deus aprendendo a andar. Imagine Deus aprendendo a falar. Imagine Deus sendo carregado nos braços. Não é humilhação demais para Deus, meu irmão? Ele passou tudo isso por amor a mim e a você. Enquanto ele apanhava lá na cruz do Calvário, ele tinha todo o poder para sair dali e não passar por nada daquilo. Mas ele resistiu até o final, porque ele nos ama. Tem amor maior que esse? É por isso que em um texto no meu blog, né, que está até parado, eu acho o cúmulo a pessoa chamar sexta-feira da crucificação de sexta-feira da paixão. Aquilo não foi só paixão, meu irmão. Aquilo foi o maior amor do mundo. Eu chamaria de sexta-feira do amor maior. Que foi o que aconteceu naquele dia. Será que compensa nos relacionar com alguém que se entregou dessa forma? Será que compensa colocar esse jugo sobre os nossos ombros? Será que compensa assumir responsabilidades por causa desse amor? E o melhor de tudo isso, essas responsabilidades trarão descanso para a nossa alma. Essa relação nós só temos a ganhar. Então, chega a ser uma coisa inacreditável alguém deixar de se relacionar com Deus pensando que vai ganhar algo em troca. Pode até ganhar algo muito passageiro, algo que não vai durar nada. Então, por que apostar a eternidade nisso, meu irmão? Tomemos do jugo do Senhor sobre as nossas vidas. E relacionamento retrata também fidelidade. O que quer dizer isso, Everson? Que se eu estou aliançado com Jesus, eu não vou me aliançar com mais ninguém. Sim. Há quem é por ele e há quem é contra ele. Então, se você assumir um relacionamento com Jesus, meu irmão, estamos juntos, vamos que vamos. Mas se não for, irmão, se o principal não tiver em comum, não dá para andar junto, não. Então, se o principal não está em comum, nós temos uma tarefa, nós temos um campo missionário, né? Nós temos que trabalhar para que esteja de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor, independente daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser fiéis nele, no pouco e no muito. Nós precisamos ser fiéis a ele, ontem, hoje e amanhã. Isso é se relacionar com o Senhor. Mas eu te garanto que relacionar com Deus só nos trará surpresas excelentes. Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 11: se vocês que são maus, vocês conseguem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que o pedem. Então, se tem um relacionamento que vale a pena seguir adiante, é o nosso relacionamento com Jesus. Amém? E não para por aí. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse aprender de mim é importante. Porque tem muita gente que quer relacionar com Jesus, mas não quer aprender dele. Eu estou falando para você que não gosta da escola dominical. Eu estou falando para você que inventa toda a desculpa do mundo para não estudar a Bíblia. Eu estou falando para você que pensa que não tem que saber teologia. Gente, teologia é Deus, é estudar sobre Deus, estudar sobre a obra de Deus. Então, todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos aprender do Senhor. Eu vi um vídeo um tempo atrás de uma jovem que se autodenominava cristã.
Só que ela estava numa reunião de muçulmanos. Ela estava na reunião e então tinha um espaço para abrir pergunta. Ela levanta e fala assim: e aí? O que vocês acham de Jesus Cristo? E o mestre do Islã começa a falar assim: Jesus foi um homem exemplar. Jesus é um exemplo, sim, a ser seguido. Nós olhamos para Jesus com orgulho. Nós vemos alguém de amor. Nós vemos alguém que precisa ser imitado. Olha só, o muçulmano falando isso. Só que eles não veem Jesus como Deus, meu irmão. E se nós que somos cristãos vemos Jesus como Deus, se eles acham Jesus exemplo, quanto mais nós. Se eles procuram conhecer Jesus, quanto mais nós, que temos Jesus no nome, cristãos, pequenos cristos. Então nós precisamos do que está escrito lá em Oséias capítulo 6. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Você tem buscado se esforçado nesse propósito, meu irmão? Você tem estudado a Bíblia? A cristã do vídeo passou vergonha porque não sabia de Bíblia. Então alguém que não tinha nada a ver com a paçoca estava ensinando alguma coisa para ela de Jesus. Então nós precisamos disso. Nós precisamos confrontar aquilo que nós temos ouvido no púlpito com a própria palavra de Deus. Não pode descer goela abaixo, não. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, você precisa conferir na sua Bíblia. Você precisa procurar para ver se não acha alguma distorção. Então nós precisamos disso. Como é que eu posso dizer que creio num Deus que eu não conheço? Não tem lógica nenhuma nisso. Então nós precisamos conhecer mais o Senhor cada dia. Nós precisamos nos gastar no estudo das Escrituras. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos aqui no Brasil de estudar a Bíblia livremente. De capa a capa a Bíblia aponta para Jesus, meus irmãos. Então, se eu quero aprender de Jesus, eu tenho que olhar na Bíblia. Existem livros que ajudam a interpretar a Bíblia. Existem recursos que vão nos ajudar nisso. Mas nós não podemos fugir daquilo que está aqui. Nós precisamos crer na infalibilidade das Escrituras. Tem um conceito da hermenêutica muito importante, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se nós quisermos entender um versículo, né, eu preciso ler o capítulo. Se eu quiser ler o capítulo, eu preciso ler o livro, a epístola. E se eu quiser entender o livro, a epístola, eu preciso... E então muita coisa vai fazer sentido. E hoje nós não temos desculpa. Tem a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente. Tem a Nova Versão Internacional, a tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a Almeida Corrigida, a Revista Atualizada. Tem a Bíblia de estudo, né? O que não falta, né? A Bíblia Shed, Thompson, Plenitude, e inúmeras. Tem Bíblia impressa, tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador. Hoje, gratuitamente, eu consigo ver os originais lá no grego e no hebraico, se eu pesquisar na internet. E com a tradução de cada palavra. Então não tem desculpa. Fala assim, eu não tenho acesso. Não tem isso. Nós não temos desculpa para fugir disso. Mas muitas vezes nós somos como os saduceus. O que Jesus disse para os saduceus? Vocês erraram, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça com a coisa que Deus já respondeu na sua palavra. Deus, como é que é isso? Já está escrito, Deus já respondeu. Então nós precisamos nos gastar nisso. Nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. E não abandonar em momento algum. Foi aquilo que nós falamos, inclusive, no final do ano passado, no dia da Bíblia, né? Conhecer, praticar e não abandonar a verdade.
Nós precisamos ter a Bíblia mesmo, como está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Porque quanto mais nós tomarmos posse dessa palavra, quanto mais nós tomarmos posse da palavra de Deus, mais certeza de que nós somos livres. Maior será a certeza de que em Jesus nós encontraremos refúgio. Mais uma informação. Até o final do ano de 2014, mais de 60 milhões no mundo se encontravam refugiadas. O que é isso? Elas fugiram dos seus países procurando um certo descanso, procurando abrigo, talvez fugindo de perseguição religiosa, talvez fugindo de guerra civil, de doença, de miséria. E existem muitos países, então, como se diz, que as pessoas que são inabitáveis. Então as pessoas fogem de lá procurando refúgio, procurando abrigo, procurando descanso. Mas infelizmente, meus irmãos, milhões de pessoas encontraram apenas um descanso momentâneo. Encontraram apenas um abrigo temporário. Sabe por quê? Porque em lugar nenhum no mundo nós estaremos livres da violência. Morre gente no Brasil, mas morre gente na Europa, morre gente nos Estados Unidos, tem atentado lá, tem um monte de coisa, tem violência, tem enfermidade, tem tudo. Mas nós só encontraremos um refúgio de verdade se nós estivermos na sombra do Onipotente. E nós só chegaremos à sombra do Onipotente se nós irmos até Ele, se nós nos relacionarmos com Ele, e se nós aprendermos dele. Estão entendendo? Amém? Então, muitos livram da morte, mas talvez não se livram da condenação eterna. Porque só em Jesus nós recebemos a vida eterna. Só em Jesus nós recebemos um refúgio para toda a eternidade. O capítulo 11 termina dizendo: encontraremos descanso para nossa alma. Muita gente está enfermo na alma e isso vai refletir fisicamente, isso vai refletir emocionalmente falando. Mas Deus já nos deu a receita. O Senhor já disse: ó, está cansado, está difícil, está complicado lá no trabalho, na sua família está muito difícil, a enfermidade do ente querido está acabando com você, aquela amizade está colocando muito peso sobre os seus ombros, o ministério está pesado. De vez em quando a gente escuta falar que um pastor tirou a própria vida. Por quê? Será que ele não lê Bíblia? Porque ele cansou muito. E às vezes ele até entendeu, mas não colocou em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Talvez ele não teve força para pedir ajuda. E o que eu vou falar aqui é muito sério. Quando a palavra de Deus fala assim: vinde a mim, muitas vezes esse ir até Jesus vai interferir em ir até alguém que nos leve até Jesus. Existem pessoas que estão tão doentes que elas não conseguem ir no hospital, concordam? Amém? Aí alguém precisa levar elas até lá, não é mesmo? Tem gente que está tão cansado, tem gente que está tão sobrecarregado, que ele não consegue mais nem pedir, nem orar por ele mesmo.
fica só naquelas orações secretas. Já ouviu falar da oração secreta? Aquela oração que você faz com todas as portas fechadas, em silêncio e com os olhos abertos, para ter certeza que ninguém está monitorando aquilo que você está falando. E nessas horas, Deus capacita também pessoas, pastores, mentores, pessoas de oração, que podem ser também instrumentos dele, para nos levar até ele. A caminhada cristã, ela não pode ser seguida sozinha. Nós não podemos caminhar sozinho. A palavra de Deus diz, é melhor serem dois do que um, é melhor, né, é melhor a gente ter companhia. E às vezes, hoje é dia dos pais, né? E às vezes, tem aquela pessoa que se acha forte demais. Ela aguenta muita coisa. Ela vai aguentando, e chega num momento em que ela não aguenta mais. E ela vai procurar descanso, ela vai procurar abrigo no pior lugar do mundo. Mas hoje o Senhor nos confronta. Hoje o Senhor nos chama para os pés dele. Hoje o Senhor diz, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu é que vou te aliviar. Não é o pastor, não é o irmão do círculo de oração, é o Senhor que vai te aliviar nessa noite. Você crê nessa palavra? Amém? Então vamos relembrar tudo aquilo que foi falado. Nós encontraremos descanso para a nossa alma, desde que nós tenhamos atitude de ir até Jesus, de se lançar aos pés dele, de reconhecer a nossa limitação, falar assim, Deus, eu não dou conta sozinho. Deus, ó, aqui é o meu limite. Eu preciso de uma recarga. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de ser fortalecido pelo Senhor. Então nós vamos até Jesus. Mas isso não pode parar numa oração. Não tem essa de, toda vez que eu estou cansado, eu oro, pronto, Deus me renova e amém, acabou. Domingo que vem eu oro de novo. Não, não é assim. Nós precisamos tomar sobre nós o jugo dele. Nós precisamos nos relacionar com ele. Nós precisamos ter vida com Deus. Porque, como alguém disse uma vez, é impossível ter vida no culto se não tiver culto na vida. E por último, nós precisamos aprender dele todos os dias da nossa vida. Porque só assim nós encontraremos descanso para a nossa alma. Fique de pé, meu irmão. Em Isaías 40, acabando o capítulo 40, está escrito assim, os que esperam no Senhor, viu? Não é os que esperam no político, não é os que esperam no ministro, não é os que esperam no judiciário, é os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, meus irmãos, se nós quisermos encontrar descanso para a nossa alma, nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos ir ao encontro dele. E nessa noite eu queria orar com você. O Senhor está falando conosco desde que o culto começou. Graças a Deus. Talvez ele começou a falar com você lá na sua casa. Talvez você não estava nem pensando em vir aqui hoje, mas Deus te trouxe. Porque Deus tinha uma palavra para você nessa noite. Amém? Então eu quero fazer 2 orações nessa noite. A primeira oração é para aqueles que um dia se cansaram de estar na casa do Senhor, mas que eles entendem que aqui que é o seu lugar. Para aqueles que em algum momento trilharam um caminho diferente, que é o caminho que nos leva aos céus, trilharam um caminho diferente do caminho que o Senhor tem para mim e para você, e que hoje
quer voltar para a casa do Senhor, que hoje quer voltar para a casa do Pai, porque sabe que é na casa do Pai que ele vai caminhar em segurança. É na casa do Pai que ele vai encontrar um jugo suave e um fardo leve. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, ou se você quer confessá-lo pela primeira vez, você que quer aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, levante sua mão agora. Nós queremos orar por você. Amém? Amém? Aleluia. 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 As pessoas que levantaram a mão aí, alguém traga elas aqui na frente, por favor. Amém? Alguém acompanha? Aleluia. Hoje é noite de salvação. Glória a Deus. Vem aqui à frente. Você que levantou sua mão. Você que quer encontrar descanso da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Tem mais alguém que quer voltar para a casa do Senhor nessa noite? Amém? Levanta sua mão. Aleluia. Nós temos aqui 3 pessoas aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos orar por vocês. Amém. Aleluia. E eu quero fazer um segundo apelo. Talvez você está cansado de alguma coisa. Talvez você não aguenta mais o seu trabalho. Talvez tenha algum relacionamento na sua vida que está muito desgastado, e isso trouxe muito cansaço para a sua alma, para o seu espírito, até para o seu corpo. Talvez o ministério tenha sido um fardo para você. Deus quer hoje aliviar a sua carga, amém? E se você está nessa condição, vem aqui na frente também que nós vamos orar por você. Você que está cansado de qualquer coisa, cansado ministerialmente, cansado profissionalmente, cansado na sua vida familiar, não precisa ter vergonha não. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos limitados, todos nós cansamos um dia, mas o Senhor quer renovar as nossas forças nessa noite. Aleluia! 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 O grupo de louvor vai ministrar e nós vamos orar. Não perde a bênção não, irmão. Deus quer renovar suas forças. Deus quer renovar o seu ministério. Deus quer restaurar a sua família.